Bom, falar um pouco da minha história, de como foi minha vida na adolescência, na juventude. Eu lembro de forma muito clara isso, porque minha mãe repetiu isso diversas vezes, né? Mas eu lembro no final do ensino, hoje do ensino fundamental, meu pai dizendo que estava bom. Pelo menos já pode ser lixeiro, eu já fiz o meu trabalho, já arrumo uma profissão. E minha mãe, muito insistente, falou, não, de jeito nenhum, tem que se formar. E, inclusive, depois ela falou assim, não, meu filho, você tem que se formar em alguma faculdade, em algum curso de nível superior, porque pelo menos para você ter direito a uma cela especial. Então a preocupação dela, era vendo o filho arteiro do jeito que era de que pelo menos, né, numa eventualidade que ela via com muita possibilidade de acontecer, é que eu tivesse uma cela especial. Mas eu vejo que sempre foi uma forma muito carinhosa, muito amorosa que meus pais me trataram e tinha um desafio muito grande, eu era esse menino desafiador para eles, até que em determinado momento, envolvido nas maiores enrascadas, até que eu me deparei numa situação, eu já trabalhava e tive que trabalhar numa cidade difícil, numa região difícil aqui em Brasília, em que era muito latente a miséria e a pobreza dessas pessoas, e aquilo para mim foi um soco na boca do estômago muito bem dado, em que um jovem que nunca deixou de ter nada e de repente agora lidando com uma realidade muito mais difícil do que a que eu tinha que passar e, no entanto, vendo pessoas tão satisfeitas dentro dos seus convívios familiares, nas suas relações, e aquilo realmente me fez repensar e me mostrou que, de fato, esse era o caminho que eu queria seguir, né? Poder trazer às crianças essa alegria com que eu via os jovens nas situações mais adversas, encarando a vida com tanta leveza, com tanta alegria. Então, isso me motivou a seguir esse caminho, de tal maneira que hoje é o que eu uso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, levando adiante esse conhecimento de forma muito carinhosa, de forma muito amorosa para vocês todos. Eu sou o terceiro filho de 4 filhos e eu fui o filho que deu mais trabalho para minha mãe, sem sombra de dúvida. Eu tinha um mais velho que era o melhor aluno da escola, eu era o pior aluno da escola. Eu fui expulso de 3 escolas, eu reprovei 3 anos, acabei terminando o estudo num supletivo e minha mãe, muito atenta, né, e com todos essas dificuldades, nunca me abandonou e hoje, né, ela se sente muito tranquila, muito confortável de enxergar que, nas fala dela, é o filho que tem um caminho mais fácil, que ela percebe que é o filho que está seguindo a vida de um jeito mais fácil, mais leve, né, numa perspectiva de ter um bom futuro, ter família constituída. Então minha mãe fica muito feliz e muito tranquila de ver que hoje eu sigo esse caminho. Na escola pública a gente lida com questões, com diversas questões. E eu lembro que eu tive um aluno muito desafiador e que também, de certa forma, me traz muita alegria pensar nisso. E a primeira vez que eu precisei chamar a mãe dele na escola, ela foi e falou, essa é a primeira e a última vez que eu venho na escola, não tem nada a ver com o problema da escola com meu filho. E aquilo realmente me tocou, porque, de fato, a escola precisa saber resolver os seus problemas, né? Mas esse menino, ele era um menino envolvido com tráfico, com roubo dentro da escola, ele era um menino mais velho dentro da escola e eu mudei a estratégia, ao invés de tentar persegui-lo ou puni-lo, ou às vezes até tentar transferi-lo de escola, foi olhar para ele, dar um lugar a ele naquele lugar. Então eu comecei a chamar ele, virou o meu ajudante na escola. De tal forma que ele viu que ele tinha uma utilidade muito grande, muito além daquela de prestar como aviãozinho para o tráfico ou de prestar para ficar roubando, furtando coisas alheias. Ele começou a perceber que ele fazia parte daquele local. Então ele foi aluno até os 17 anos da escola,
Depois a gente teve um projeto, nós conseguimos contratá-lo como monitor da escola e hoje ele segue a carreira militar e por todo o comando que ele passa, ele é sempre muito bem-quisto e os comandantes sempre querem ficar com ele porque é um menino que é super responsável, de extrema confiança, ele não pega uma agulha que ele sabe que não seja dele. Então eu fico muito feliz de perceber que um olhar cuidadoso, um olhar respeitoso para essas crianças, para esses jovens, eles podem ter um significado muito maior para eles e ser capaz de transformar a sua vida, a sua realidade. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade junto a esse aluno, de crescer junto com ele. Bom, eu preciso confessar que eu sempre fui um péssimo estudante, odiava, né? Reprovei 3 anos e fui expulso de escolas, então o estudo realmente para mim nunca foi algo que me chamasse a atenção. Mas em função da nossa profissão, de ser professor, acabei, né, me formando e atuando profissionalmente. E sempre busquei muitos cursos dentro da minha área, mas eu percebi que algo faltava, que eu não me sentia muito realizado. Então chegou um determinado momento que eu comecei a lidar muito com questões de violência, com questões de indisciplina, e vi que eu não sabia lidar, de certa forma, da maneira mais adequada a isso. Muitas vezes eu agia de forma mais violenta que os alunos para tentar conter essa violência, como se fosse uma fala com eles, aqui quem manda sou eu, né? Na lei da selva, manda o mais forte, então eu tentava me impor dessa maneira. E eu via que dessa forma eu não tinha o respeito dos alunos, talvez eu tinha o medo ou um receio deles se aproximarem. Num determinado ano, quando eu vi que mais da metade da escola seriam reprovados no meio do ano, eu tive que buscar uma alternativa para que isso não acontecesse. E até me propus, na minha ignorância, na minha petulância, achando que conseguiria dar aula de reforço de todas as disciplinas para esses alunos. E assim estruturei todo um projeto nesse sentido. Mas ao ter o contato com essa abordagem, eu percebi que esse seria um trabalho completamente inútil e desnecessário. Então eu resolvi adotar uma abordagem sistêmica com esses alunos e no final do ano, dos 30 alunos que participaram desse projeto, apenas um foi reprovado, sem ter trabalhado nenhuma disciplina, com nenhuma matéria do currículo com eles. Simplesmente uma questão de postura, uma questão de reconhecimento de como é que se dão essas relações entre as famílias, entre ele e a família, entre eles e eles mesmos. E foi fantástico, foi muito enriquecedor, de tal forma que uma das maiores queixas que a gente tem na escola, às vezes, é a ausência da família. E as famílias, principalmente desses alunos difíceis, ditos difíceis, voltaram a frequentar a escola. Então, para a gente, isso foi um ganho muito grande, né? Ter a família de volta dentro daquele ambiente e com relatos que, como aqueles meninos agora faziam de forma diferente as suas funções dentro de casa, as funções da escola, realmente foi algo que me tocou muito. Um dos grandes desafios que nós temos enquanto jovem, né, nós nos colocamos frente a desafios muito grandes e uma delas se diz em relação à nossa formação. O que eu quero para o meu futuro, qual é a profissão que eu vou escolher? E, de certa forma, nem sempre a gente ainda tem isso de maneira muito clara. Então, por experiência, eu comecei e saí de 3 cursos de nível superior. Então, eu comecei em Ciências da Computação, e aí não era aquilo que eu queria. Larguei, fui para Educação Física, aí vi que não era o que eu queria, aí fui tentar turismo, e aí minha mãe, de forma insistentemente, falou: não, meu filho, você precisa se formar, você precisa ter direito a uma célula especial. E acabei voltando para a Educação Física e me formei, e apesar de hoje não atuar mais com a Educação Física, é o que me possibilitou todo esse caminho. Então sou muito satisfeito com a minha formação profissional, minha formação acadêmica, e que me possibilitou exatamente esse caminho de faz alguma coisa, experimenta, opa, não é isso que eu quero, e a gente conseguir buscar, de certa maneira, aquilo que a gente sente realizado. Então, esses desafios que a gente se depara,
eles são normais a todos nós. Se você, por acaso, se vê numa situação dessa, você não está sozinho, nós estamos juntos nisso. Então, digo a você, fique tranquilo, tudo dá certo no final das contas, o caminho leva a gente no lugar certo. Por mais tortuosos que sejam eles, a gente acaba chegando no lugar certo. E foi muito importante passar por tudo isso, que hoje me deu essa consciência de estar muito tranquilo, muito seguro com aquilo que eu faço e muito realizado também de poder trabalhar com jovens, com professores, com pais. Isso realmente me enche de alegria. Nós jovens, a gente tem muita dúvida de tudo. A gente passa por um momento de muitas decisões, muitas vezes a gente não sabe qual decisão tomar, às vezes o que nós vamos fazer da vida. E o curso traz muito isso pra gente. Eu acho que se colocar no lugar, enxergar coisas simples, de maneira simples, e que muitas vezes a gente não para no nosso dia a dia pra ver isso. E foi justamente essa abordagem que me possibilitou enxergar isso. Eu digo que às vezes a gente faz uma viagem, né? A gente pode fazer uma viagem dentro de um túnel ou a gente pode fazer uma viagem admirando a paisagem. Essa é uma decisão nossa, né? No final de contas, a gente tem um destino a chegar. E a minha escolha foi poder enxergar a beleza que é desfrutar do caminho. Então, esse caminho, ele é desvelado, ele é aberto por essa consciência, ou seja, esse conhecimento fenomenológico, ele traz a gente uma ampliação da nossa percepção, principalmente com nós mesmos, né? Ou seja, a partir de uma mudança de postura interna, eu consigo enxergar a realidade de uma forma mais tranquila, mais leve, mais ampla. Que nós estamos representando papéis de pessoas, nós mesmos, pessoas que vieram antes de nós, e isso faz a gente conseguir olhar sobre o ponto de vista dessas pessoas, ou às vezes mesmo de nós mesmos no passado, ou como que nós olhamos para uma outra pessoa. Eu acho muito interessante isso, sabe? A gente nunca para no dia a dia para pensar esse tipo de coisa, e esse curso dá essa oportunidade para a gente fazer isso, sabe? Os relacionamentos é um desafio para todos nós, né? Juntar duas pessoas que pensam de formas completamente diferentes, isso não tem problema nenhum, isso não é o problema. Na verdade, o que a gente precisa entender é que cada um tem suas necessidades e tem seus interesses, e se a gente conseguir respeitar isso no outro, é muito fácil. Né? Normalmente a gente tende a achar que os outros precisam respeitar aquilo que a gente acha, mas eu digo que esse caminho pode ser melhorado ou incrementado se a gente aprender primeiro a respeitar, primeiro olhar o outro da forma como ele é e deixar que ele seja assim. Então, as nossas dificuldades nos relacionamentos, e enquanto jovem, por incrível que pareça, eu também já tive a idade de vocês, eu passei por todos esses problemas, me questionava, nossa, por que meus relacionamentos não dão certo? Por que aquele amigo que eu gosto tanto, agora a gente não se fala mais, eu não tenho nem mais o contato dele? O que é que aconteceu no meio desse caminho? Por que se perdeu? Então, é exatamente isso que nós vamos buscar juntos, conseguir compreender. E eu faço esse convite a vocês. Se você tem essas preocupações e outras, vamos juntos. Juntos, nesse grande grupo, conseguiremos trazer mais paz e mais calma ao nosso coração. Bom, o curso é muito legal, eu acho que traz muito aprendizado para você, no seu interior, você passa a perceber o mundo ao seu redor de outro jeito, em relação ao seu passado, o que aconteceu com você, o seu futuro, como pode deixar melhor, a sua família, amigos, todo ao seu redor. Um outro desafio muito grande que nós temos, e talvez enquanto jovem a gente sinta isso de uma forma um pouco mais marcante, são os olhares, né, que lançam sobre a gente. Então, de forma muito constante, a gente acha que as pessoas estão julgando a gente e a gente não se sente confortável de falar nesse ambiente com olhares tão judiciosos e frente a essa questão da diversidade. O
que a gente precisa entender nada mais é celebrar a diversidade. É justamente essa diversidade, aquilo que completa, o que cada um traz de si, de diferente, que completa e faz com que a gente crie um ambiente muito mais amplo e muito mais diversificado. Então, a nossa proposta é que a gente possa trabalhar justamente com essa pluralidade de ideias, de opções, e que a gente possa caminhar para uma sociedade mais tranquila, em que as pessoas se sintam respeitadas e dignas de seguirem o caminho que desejarem. Olha, esse curso é uma experiência sem igual. A gente, assim, tem a oportunidade de se abrir em um grupo que está almejando a mesma coisa. Então, assim, não é uma experiência que você pode ter num psicólogo, por exemplo, que está você e o profissional te atendendo em cima daquilo. Você consegue ter uma experiência, assim, maior por completo, porque as pessoas que estão ali vão te ajudar, não tem ninguém te julgando. Em relação à liberdade, eu brinco muito que a liberdade é como se fosse uma corda. Então, nós temos uma corda enorme, imensa, e a gente escolhe o que quer fazer com ela. Então eu posso dar vários nós nela e deixar ela um pouco menor, eu posso cortar em diversos pedaços e sair distribuindo, mas eu também posso enrolar ela no pescoço. E a liberdade exige da gente um compromisso com nós mesmos. Primeiro, de mostrar que somos dignos de responsabilidade e de confiança. E esse é um caminho que a gente precisa buscar a confiança nos outros. E como é que a gente consegue isso? É simples, é fácil. É uma coisa tão simples que às vezes é até difícil falar para vocês. Fazer aquilo que a gente precisa fazer, mais nada. Da melhor maneira possível. Minha mãe sempre falou que a gente tinha duas formas de fazer as coisas. Da forma certa e da forma errada. E cada um tem suas implicações. Quando você faz a forma certa, normalmente é a forma mais trabalhosa de fazer e normalmente é a forma que a gente foge, né? A gente não quer fazer logo de primeira a forma mais difícil. Então a gente busca a forma errada. E aí também tem sua implicação, né? Quando você faz errado, naturalmente você vai ter que fazer de novo, da forma correta. Então seria muito mais fácil se de primeira nós buscássemos a forma correta de fazer as coisas. Então essa é uma sugestão e nós vamos trabalhar isso ao longo do curso, os melhores caminhos, os meios mais fáceis, as formas mais simples de executar essas tarefas. E não é uma resposta que eles falam, você pergunta e eles falam assim, responda papum. É uma coisa que eles te dão um caminho a pensar, uma trilha de várias opções, mas que todas elas são viáveis, são coerentes e são possíveis. Acredito que um dos grandes desafios que os jovens enfrentam é em relação às influências que exercem sobre eles, dos meios externos, de colegas, pela mídia, enfim. E como é difícil a gente tomar a decisão correta ou fazer uma escolha mais adequada quando são tantas possibilidades e tantas oportunidades de fazer coisas diferentes. E o que nós queremos oferecer a vocês são instrumentos para que vocês mesmos decidam aquilo que é melhor para vocês. Então, frente a uma determinada situação, você tem diversas possibilidades de agir, você vai poder decidir aquela que é melhor, em que você mesmo tome essa decisão, sem deixar que essas influências externas decidam por você aquilo que você deveria fazer. Então, assim, é maravilhoso, eu apaixonei pelo curso e tô adorando. E com certeza eu preferia que fosse maior, mas eu tô assim, o apoio que elas estão me dando, a firmeza que eu vou ter a partir desse módulo que a gente teve esse final de semana vai ser bem maior. Eu tenho muito mais confiança nas ações que eu vou tomar a partir de agora. Uma das propostas que nós temos para vocês é que vocês consigam ter elementos, ter ferramentas para desenvolver autonomia,
para desenvolver a independência de vocês, para que vocês possam se sentir confortáveis em seguir o caminho que vocês decidirem tomar, seja ele qual for. Quando a gente fala de independência, muitas vezes nós pensamos apenas na independência financeira, né? Mas existe uma independência emocional, uma independência social, em que a gente não fique preso a estigmas e a características que são impostas a gente. Então, trazer a vocês, nesse momento de tanta inquietação, de tanta necessidade de decisão, de tomadas de decisões rápidas, né? Talvez a escolha de uma profissão, a escolha de um relacionamento, se vai ser duradouro, se não vai. Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele falou: eu não quero me relacionar agora porque tem a possibilidade de eu ir embora do país e não quero estar me relacionando com uma pessoa e me sentir presa a isso. Então, são momentos em que vocês precisam se posicionar constantemente sobre questões ligadas a vocês mesmos. Então, trazer elementos a vocês e construir em conjunto esse conhecimento vai dar mais oportunidade, vai dar mais clareza e tranquilidade na hora que vocês tiverem que fazer as escolhas. E que sejam boas escolhas, que sejam escolhas positivas e as melhores possíveis. Então, eu acho que o curso foi muito rico para mim nesse sentido, de me colocar no meu lugar, olhar tudo que tem em volta de mim e para eu ter essa força de tomar a decisão certa e de saber o que eu quero para mim. O curso está sendo maravilhoso. Eu acho que é uma experiência muito válida e que todo mundo que quiser e tiver a oportunidade de fazer, deveria com certeza fazer o curso para se aprimorar e conhecer muito mais sobre você, e que é um curso muito bom.